Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar de uma outra pessoa que está envolvida no caso Puff Diddy, que é JB, Justin Bieber. Vocês pediram nos comentários e eu vou fazer aqui o mapa do Justin Bieber. E a gente vai falar um pouco sobre o que ele está enfrentando nesse ano de revolução dele. Lembrando que o Justin Bieber é um pisciano, então boa parte do ano já foi pra ele. Ele faz aniversário em março. Ele tem um Sol na casa 3, que é ótimo, mas tem um Saturno na casa 3 também. Um Sol muito próximo de Saturno. Então, o que faz dele uma pessoa um tanto quanto controlada, digamos assim. Ele tenta controlar o ego dele. Ou tenta controlar, digamos assim, os amigos ou as pessoas próximas dele. Eu entendo que esse Saturno aqui pode ir dos extremos de eu quero controlar tudo para que saia tudo do meu jeito, e também eu quero cuidar das pessoas próximas a mim. Vide Billie Eilish, que ele tentou cuidar e ele conseguiu. Ele tem também um Quiron na casa 9. Quiron, pra você que não sabe, é a ferida do mapa. Quando o Quiron está na casa 9, são problemas de depressão. Desde criança ele tem esses problemas. E até essa situação do P. Diddy pode ter piorado isso. Quiron na 9. A ferida é a sua mente. E uma coisa interessante que a sua mente você não tem como fugir. Você tem como, digamos assim, ir a alguns psicólogos, tomar remédios, mas isso nunca vai sumir, entende? Eu sei porque eu tenho um Quiron na 9. Ele também tem Lua na casa 11. E Lua na casa 11 normalmente tem bastante oscilação com amigos. É difícil manter as pessoas próximas, porque tem bastante oscilação. Tem momentos que eu vou estar bem próximo a você, e tem momentos que eu não vou querer estar bem próximo. É interessante observar no mapa do Justin que ele tem a casa 12, que é a casa, vamos dizer assim, do inconsciente, das coisas proibidas, das coisas difíceis, em Escorpião. E quem é Escorpião? P. Diddy. Então, ao mesmo tempo que ele tem Júpiter nessa casa 12, expansão, o P. Diddy ajudou, entre aspas, entre muitas aspas, o Justin a se expandir, a, digamos assim, a crescer, entre muitas aspas. Ele também tem Plutão nessa casa. Plutão é uma situação de afastamento. Plutão, eu tava também pensando que é também ligado ao sexo, porque eu tava olhando o mapa da Anitta, ela tem um Plutão na casa 11, se eu não me engano. E exatamente em Escorpião também. Então, existe algum tipo de... A palavra não é ligação, mas sabe? Eu não duvidaria que ele realmente tenha sofrido uma violência pelo P. Diddy, porque aqui tá muito claro. E ele guarda isso. Eu não acredito muito que ele vai falar diretamente sobre isso. Ele pode dar sinais, porque casa 12 é a casa do inconsciente. Ele pode mostrar as coisas muito nas entrelinhas, mas diretamente ele não vai conseguir falar disso, porque é algo muito interno. Principalmente que esse Plutão dele está junto com nódulo lunar. Isso é uma situação até de primeira infância, se você não acredita em vidas passadas, mas uma situação de vidas passadas também. E aí, cabe um estudo, obviamente, cabe um estudo para saber o que aconteceu nessa situação que culminou nesse momento, né? Vamos lá. Ele tem um Netuno e um Urano em conjunção na casa 2. Então, ganhar dinheiro para ele é muito fácil, porque o Urano, ele, digamos assim, é muito bom para trazer ganhos. Mas ao mesmo tempo que ele traz esses ganhos, eu não sei se ele tem realmente um controle. Netuno na 2. Se eu não me engano, quem tinha Netuno na 2 era a Maria Antonieta. Se eu não me engano.
E aí você fica meio que não vendo os seus gastos, só vai vivendo, entende? Então eu recomendaria pro Justin um determinado controle enquanto às posses dele. Mas, se a gente parar pra pensar também, Netuno em conjunção com Urano é fama através da internet, que foi realmente isso que aconteceu com ele. E no caso dele foi através da vocalização, da voz, né? Ele cantava e um olheiro, o Scooter Braun, se eu não me engano, viu o vídeo dele e quis meio que contratá-lo. Interessante também observar que ele tem lua na casa 11. Algumas pessoas falam que lua na casa 11 é bom, mas eu não consigo ver essa lua na casa 11 boa. Porque assim, beleza, ela me provém o dinheiro que eu preciso, mas é uma relação um tanto quanto distante com essa mãe, entende? Por mais que ela esteja ali e tudo mais, é uma relação há um distanciamento. Eu já ouvi pessoas que falaram, não, minha lua na casa 11 não me traz problemas. E eu fui descobrir depois que trazia sim, porque a pessoa tava mentindo. E essa lua na casa 11, ela é muito problemática em algumas pessoas. Porque, vamos pensar, ela tá em Libra. E em Libra, traz uma situação de tipo, a mãe quer ser uma equilibrada, é uma mãe indecisa, digamos assim. E aí, essa mãe, ao não saber o que fazer, não faz nada. Entende? Isso é muito ruim. Porque ela poderia ter ajudado o Justin nessa questão de. Nessa questão musical. De não ter sido uma vítima. Mas ela foi omissa. É isso a dor. A dor é essa. Ele tem Marte em conjunção com Mercúrio na casa 3, né? É uma visão tanto quanto agressiva. Marte e Mercúrio. Ele criou uma... É como se ele fosse um porco espinho hoje em dia. Ele criou uma casca pra se defender, sabe? Ninguém vai tirar vantagem de mim agora. Agora eu sei me defender, agora eu não deixo ninguém entrar. Entende? Não deixo ninguém passar pelas minhas barreiras. Eu boto tanta barreira que, digamos assim, as pessoas nem cogitam chegar perto de mim agora. Deixa eu ver o que eu falo. Tem ascendente em Escorpião, né? Ele tem um ascendente Escorpião em últimos graus, mas boa parte da casa 1 dele é Sagitário. Sagitário é um signo bastante mental, então você vê como a situação mental dele afeta ele mesmo. Esse Quirón na casa 9 afeta a vida dele. Interessante como essa ferida mental nunca vai embora. Tá sempre ali. Tá sempre rondando. Casa 2 em Capricórnio. Ao mesmo tempo que ele não tem toda essa segurança, né? As pessoas veem o Justin Bieber é rico, mas ele não tem tanto controle assim sobre as posses dele. Netuno e Urano. Urano, ele gasta muito dinheiro. Por mais que Capricórnio, casa 2 em Capricórnio, tente poupar mais. Então isso meio que ajudou ele. Mas Urano na 2 é muito... Eu não digo problemático, mas... Eu lembro que a Britney, ela tava um ano antes dela sair da tutela do pai dela, ela tava com Urano na 2. Então ela gastou bastante dinheiro pra se ver livre dele. Então, é uma coisa que acontece, né? E às vezes a pessoa não tem muito controle, mas ele tenta. Casa 3 em Aquário. Regente de Aquário tá onde? Na casa 2. Ele invariavelmente tinha que trabalhar com internet. Casa 4 em Peixes. Casa 4 em Peixes. Regente de Peixes está na 2. É interessante observar que tanto o regente da 3 quanto o regente da 4 estão na 2. Era pra ele trabalhar com internet
e trabalhar esse lado criativo. Ele tem também uma Vênus na casa 4. Vênus na casa 4 são pessoas, digamos assim, esteticamente bonitas e que amam a família. Mas em peixes eu diria assim que ele guarda um tipo de mágoa. Tá em peixes, né? Mas ele é uma pessoa muito sensível em relação à família. Eu acho que ele não denunciaria a mãe por conta disso. Porque, querendo ou não, ela foi omissa. E também não falaria coisas que prejudicassem as pessoas que ele considera família. Vênus é muito protetor. Casa 5 em Áries. Eu gosto de casa 5 em Áries porque tem um pensamento muito rápido. Pensa muito rápido, é muito criativo. Mas se não tomar cuidado, os pensamentos passam e a pessoa não capta. Então eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Áries, regente de Áries, tá onde? Na casa 3. Casa 3. Regente de Áries na casa 3. O que eu poderia dizer desse regente de Áries? Que tá em Aquário, né? Interessante isso. Que ele é uma pessoa vista como agressiva pra se comunicar. Não diria outra coisa. E pra proteger as pessoas que ele gosta e que ele ama. Ele vira não é a palavra, não é um lobo, mas um leão. Ele vira um leão. Ele compra a briga das outras pessoas. Ele compra, principalmente se forem crianças. Se forem alguém mais jovem que ele compra a briga. Como ele comprou com a Beliche. Casa 5, 6 em Touro. Ele gosta de estabilidade. Ele gosta. Ele quer um lar estável. Talvez a estabilidade que ele não tenha tido, né? Com os pais dele. Casa 7 em Gêmeos. Que coisa interessante. Talvez eu diria assim que ele gosta de gente maluca. Ou de gente instável. Mas isso aí é procurar tratamento, viu? Se você gosta de gente instável, de parceiros instáveis. Mas eu também pensaria que pode ele gostar de pessoas que sabem se comunicar. Pessoas comunicativas. Não só a loucura geminiana, que é natural, né? Eu não sei, qual é o signo da Hailey? Cadê? Deixa eu ver. Hailey. Hailey Bieber. Signo. Sagitário. É interessante que a Hailey aparece na casa 1 dele, né? Como se ela representasse. Ele procurasse um representante pra falar por ele. Que coisa interessante. Casa 8 em Câncer, ele guarda muita coisa. Câncer é lua, né? Ele guarda muita coisa dos amigos dele e da mãe dele. Canceriano tem uma forma de guardar mágoa e nunca mais esquecer. Mas eu diria que pode ser isso mesmo. Guardar bastante coisa dos amigos e da mãe. Casa 9 em Leão. Casa 9 em Leão. O regente da 3. Ele é um mestre em se comunicar. Tem sol na 3. Faz parte da essência de quem ele é, né? Mas bem ele não a palavra não é regula, mas sabe, ele ainda guarda algum tipo de ferida por conta do Kiron que ele tem na 9. Deixa eu ver. Casa 10 em Virgem. Muito crítico em relação ao trabalho. Deve ser um porre trabalhar com ele. Muito crítico. Mas ele nasceu em 94, né? Ele já deve ter desenvolvido essa situação de ser muito crítico. Porque conforme o tempo vai passando, Virgem vai
desenvolvendo essa análise para não virar algo destrutivo. Mas casa 10 em Virgem porre. Tem nem como negar isso. Casa 11 em Libra, os amigos e a diplomacia são importantes, mas ele é muito chato. Não tenho o que dizer. Casa 11 e 12 em Escorpião, eu já falei. Agora a gente vai correr aqui para a revolução solar dele. Agora vamos correr aqui para a revolução solar dele desse ano que a gente tá. E a gente vai dar umas pinceladas para falar da revolução solar dele do ano que vem, que ele vai entrar ainda. Nesse ano ele tá com um ascendente em Sagitário e o regente do ascendente tá onde? Júpiter na 4. Ele vai ter que ter muita... Eu ia falar muita base da família, mas muito carinho da família dele pra lidar com essa situação. Porque sim, ela existe. Ela está ali. Ele tá com uma conjunção de Júpiter, Vênus e Quiron na casa 4. A ferida dele, né? Ferida emocional. Vênus normalmente traz uma situação de estabilidade em questão de tipo... Eu me sinto o suficiente, mas como ele tá em conjunção com o Quiron na 4, ele não se sente suficiente nesse ano que a gente tá. E aí tem Júpiter pra expandir tudo aquilo que é de ruim, de Quiron, de insatisfação, de tristeza, de depressão, de coisas pra baixo, né? De coisas que a gente já viu e vê Quiron fazer, né? Deixa eu ver o que mais. Ele tá com Plutão na casa 2. Plutão na casa 2, Capricórnio, né? Tá entre Capricórnio e Aquário. Ganha bastante dinheiro, ganha, mas como tá entre Capricórnio e Aquário, também gasta bastante. Porque Aquário rege Urano, né? E Plutão não é conhecido muito por sua estabilidade. Então tem momentos que ele ganha muito dinheiro e tem momentos que ele perde bastante dinheiro. Mas ele não vai ficar pobre, obviamente, né? Ou ele não está pobre. Pobre somos nós. Ele tá com uma conjunção interessante de Mercúrio, Saturno e Sol. E Netuno na casa 3. Lorena, você diria assim que ele vai se comunicar sobre os abusos que ele sofreu e sobre as coisas que ele passou? Não diretamente, porque vocês vão observar, ainda vou falar isso, né? Mas ele tá com essa conjunção de Sol, Saturno e Mercúrio, tanto nesse ano quanto no próximo. Só que no próximo ele está com essa conjunção na casa 12. Então ele acaba mais interiorizando isso. Ele não fala diretamente, ele deixa no ar. Deixa no ar, não. Ele mostra de uma forma que a gente não vê isso diretamente. Mas ele vai falar disso sim. Mas não de forma direta. Se vocês estão esperando um próximo pronunciamento, o Justin Bieber vai falar que ele sofreu, entendeu? Sofreu abuso. Não vai rolar. Ele não consegue falar sobre isso ainda. Mas ele pode deixar no ar. Principalmente que ele vai trabalhar bastante no ano que vem. Mas eu ainda vou entrar nesse ano. Ele tá com a conjunção que eu já falei. Júpiter, Vênus e Quiron na casa 4. Ele tá rememorando essas feridas dele que ele sofreu. Então, tá sendo bem difícil pra ele. Ele tá com Urano na casa 5. É como se ele não conseguisse parar de pensar nisso. Então, isso é um pouco enlouquecedor, eu diria. Então, a ajuda psicológica ajuda também. Urano na 5, ele traz rapidez, ele traz movimento. Se não me engano, ele teve um filho, né? Então,
É importante essa questão ele tratar por conta do filho dele. Ahn, ele tá com casa 6 entre Gêmeos e Touro. Cuidado com coisas de ingestão, remédios. Isso também me preocupou na outra revolução, que eu não consegui falar porque eu falei muito rápido. Mas cuidado com coisas de ingerir remédios, sei lá, coisas, comida, qualquer coisa que possa fazer mal através da boca. Porque temos ali tanto quanto Gêmeos quanto o Touro. Os dois lidam com a situação de comunicação e a situação de boca, de comida. Principalmente Touro, né? Marte na casa 7. Ele tá bem mandão. Marte na casa 7. Quer comandar o cônjuge. Quer mandar no cônjuge. Isso pode até criar uma instabilidade entre os dois? Pode. Temos Lua também na casa 7. Essa Lua vai ficar tanto nesse ano que a gente tá, 2023, 2024. Boa parte do ano dele já foi. Tanto nesse ano que a gente tá, quanto no ano que vem. Então, eles vão ter bastante instabilidade em questão de relacionamento. E ele vai guardar muita coisa pra ele, porque essa lua está em Câncer. Ele não vai conseguir falar com a Hailey. Então, é interessante que ele busque uma psicóloga ou alguém que trate de saúde mental, porque ele vai precisar bastante. Casa 8 em Câncer. Ele tá guardando bastante coisa. Câncer tem fama de interiorizar e guardar mágoa. E isso é uma realidade. Sem sombra de dúvidas. Ele tá rememorando as coisas que ele sofreu? Está. Cadê a lua? Lua na casa 7. Ele tá. Isso pode acabar trazendo um problema no relacionamento, porque a Hailey pode ser a pessoa, por exemplo, ela é Sagitário, né? Ela pode ser a pessoa que, eu quero que você fale, eu quero que você converse, por favor, fale comigo. E ele não vai conseguir, ele não vai poder dar isso pra ela. Então, ela tem que entender também, né? O momento dele. Eita, nós. Ainda mais que boa parte dessa casa 8 dele tem Leão. Leão, pra você que não sabe, rege o Sol, que rege as crianças, que rege a casa 5. Casa 5 é onde a maioria das pessoas veem que alguém foi supostamente abusado ou sofreu algum tipo de violência. Então ele tá rememorando essa situação. Casa 9 em Virgem, ele tá muito crítico com ele mesmo. E eu tenho medo dessa crítica ser um tanto quanto destrutiva. Porque Virgem não é conhecido por suas palavras bonitas. Ainda mais que o regente da casa 9 tá na casa 3, né? Ele não tá conseguindo exteriorizar a mente dele. Casa 10 em Libra. Tá tentando equilibrar essa situação financeira ou de trabalho dele. Mas é interessante que o Escorpião, que é o Didi, ele aparece tanto quanto na casa 11 quanto na casa 12. Então tá bem parecido com o mapa natal dele. Você diria que ele foi uma pessoa que sofreu uma situação de abuso, de violência? Sim, ele sofreu. Ele vai falar diretamente sobre isso? Não vai, porque ele não tá conseguindo. Porque ele, nesses 2 anos, tanto nesse ano que a gente tá, quanto no ano que a gente vai entrar ainda dele, ele está com uma conjunção de Mercúrio, Sol e Saturno, que não deixam ele falar, ele não consegue exteriorizar isso. Mas ele vai dar sinais. Vamos lá. 2023, 2024. O ascendente dele tá na casa 1 dele, desse ano que a gente tá. Não tem nenhum planeta, fazendo um paralelo entre os dois. O que a gente pode ver? Júpiter natal dele tá na... Não. O Júpiter natal dele está na casa 12.
E o Júpiter anual está na casa 4. Situações de família de questão corporal, corpo dele, estão. A palavra não é vindo à tona, mas estão sendo bastante pesadas nesse ano. Então, é difícil, é uma situação difícil, porque a vítima, ela rememora o trauma e ela sente no próprio corpo, isso nunca vai passar, sabe? O que a pessoa pode fazer é lidar com isso de uma forma que com ajuda psicológica. Deixa eu ver. Plutão na casa 2 e o Plutão de revolução. Não, o Plutão de revolução na casa 2 e o Plutão natal na 12. E olha que eu posso estar falando uma besteira, mas ele tá com Plutão na 2 de revolução, ele pode passar por uma pessoa muito agressiva e explosiva em questão de fala. Pode ter momentos que ele chora horrores de explodir. Você se pergunta, o que tá acontecendo? Por que ele tá chorando? Ele não vai saber responder. Porque é uma coisa muito interna. Porque a casa 2, ela é uma casa de fala. Da primeira fala, da fala que a gente, vamos dizer assim, constrói quando a gente é criança. Então, ele interiorizou isso, ele não consegue falar. E quando ele não consegue falar, ele explode. E é uma coisa explosiva, interessante. Ele não consegue lidar isso de uma forma sadia ainda. Vamos lá, deixa eu ver. O Saturno dele na casa 3 de revolução. Tá na casa 3 também. De novo, não consegue falar. Não consegue falar. Ele não consegue botar a essência pra fora, digamos assim. Porque o Saturno dele na 3 tá em conjunção com Mercúrio, obviamente, né? E aí o Saturno natal dele tá em conjunção com o Sol. A essência dele e a comunicação dele estão em conflito. Tá enfrentando bastante conflito. Mercúrio na casa 3 também de revolução e na casa 3 natal. De novo, ele não consegue falar, não consegue botar pra fora. E isso vira um problema de casa 2, do Plutão na casa 2 que explode de forma destrutiva em questão de fala. Deve estar sendo uma barra conviver com ele nesse momento. Sol. O Sol dele de revolução está na casa 3 desse ano e na casa 3 natal. Olha que coisa interessante. O Sol natal dele está fazendo uma conjunção com o Sol de revolução solar, que é o Sol anual dele, que ele tá vivendo um momento, a palavra não é ímpar, mas um momento importante da vida dele. Eu não sei com quantos anos ele tá, mas é uma conjunção bem interessante. São anos importantes, por exemplo, o Silvio Santos, outras pessoas tiveram essa conjunção. Ele tá com Netuno na casa 3 de revolução e um Netuno natal aonde? Na casa 2. Ele vai trabalhar bastante com música, eu diria talvez até terapia. Vai ganhar bastante dinheiro com isso? Pode. Ele vai tentar fazer disso não uma catapulta, mas de uma forma que ele consiga botar isso pra fora. Mas está sendo bem difícil. E a família dele tá bem instável em relação a ele. Netuno. As pessoas estão vendo ele triste, ele realmente está bem triste. Isso não tem nem como negar. Quem é mais próximo dele, por exemplo, como a casa 3 lida com irmãos, primos, pessoas próximas e tios, quais as pessoas podem saber muito mais dessa situação que ele tá passando. Então, eu não diria que essas pessoas vão falar, mas essas pessoas sabem.
Vamos ver, Vênus. A Vênus dele na revolução solar dele tá na casa 4 e a Vênus natal dele está na casa 4 também. Era pra ele estar se sentindo bem consigo mesmo, porque Vênus na casa 4 ela traz uma sensação de segurança com relação à própria pessoa, mas como ele tá fazendo uma conjunção bem sinistra de Quirón, Vênus e Júpiter, isso tá sendo expandido, sabe? Então tá sendo um problema, ele não tá se sentindo suficientemente bem. Acho que o Júpiter eu falei, né? O Júpiter dele na 4, na 12, ele tá se expandindo os traumas dele. Como ele tem Quirón na 9 e na 4, ele não tá se sentindo bem corporalmente falando e nem bem mentalmente. A mente dele tá doente e o corpo, ele sente que tá doente também. Então é meio que um reflexo da situação mental que ele tá enfrentando. Urano. Ele tá com o Urano na casa 5 de revolução e o Urano natal na casa 2. Urano na 5, Urano natal na 2. Ele tá bem criativo. Mas, como eu falei, ele tá revivendo essa situação de trauma. E isso, Urano em Touro, ainda mais na casa 5, não traz uma segurança. Por mais que o Touro normalmente traga, né? Mas ele tá se sentindo bem inseguro. Não é pra menos, né? Casa 6, eu acho que já falei, né? Casa 6, entre Touro e Gêmeos. Cuidado com coisas que ele coloca na boca. E problemas de estômago, também relacionados. Eu diria que também ansiedade. Marte na casa 7 de revolução e em cima da casa 7 de Natal. Ele tá bem controlador, bem protetor, bem Marte. Tá querendo fazer as coisas pro cônjuge, mas ele não tá bem legal da cabeça. E o relacionamento dele tá bem capenga. Capenga talvez não fosse a palavra mais adequada, mas bem instável. Porque ele não tá conseguindo se comunicar de uma maneira que ela entenda o trauma dele. E a gente não pode julgar, né? Porque só ele sabe o que ele passou. Casa 8, em cima da 9 e da 8. As coisas da mente dele estão influenciando bastante nessa questão traumática. Casa 9, em cima da 9 e da 10. Ele tá vivendo a ferida dele. Da casa 9 de Natal. Tá sendo bem difícil? Tá. Ele vai se focar bastante em trabalho? Vai. Porque ele tá com o meio do céu pegando bastante da casa 10 e um pouco da casa 11. Então ele vai se focar bastante no trabalho. Talvez até de uma maneira não legal. Mas eu acredito que ele consiga um equilíbrio. Ele tá com a casa 11. Pegando um pouco da casa 11 Natal. E pegando um pouco da 12. Os amigos, as coisas estão vindo à tona. Casa 12. Que é o Didi. Os inimigos, né? Interessante que a casa dos inimigos, que é o Didi, pega tanto a casa 11, que era os supostos amigos, quanto a casa 12, os inimigos não declarados. Tá sendo bem difícil. Respeitem o momento dele. E a gente vai falar sobre a revolução dele do ano que vem. Deixa eu botar aqui. Tá sendo um ano um tanto quanto difícil pra ele. Ele ainda não fez aniversário de novo. Ele faz em março. Faltam alguns meses pra ele fazer aniversário de novo. Acho que uns 5 meses, se eu não me engano. Mas a gente vai dar umas pinceladas aqui no ano que vem de Revolução Solar dele. Ele vai estar com
ascendente em peixes no ano que vem. Como eu falei, ele tá com ascendente em peixes. Se vocês observarem bem, ele vai estar mais introspectivo no ano que ele vai entrar. De 2024 a 2025, porque ele tá com Netuno, Mercúrio, Sol e Vênus na casa 12. Então, não esperem que ele vá falar sobre o trauma, sobre as coisas que ele passou, porque ele ainda não consegue falar sobre isso. Ele pode deixar algumas coisas no ar? Pode, porque ele tá com Netuno na casa 12, já no final, mais afastado dos outros planetas. Afastado um pouquinho. Então, ele não vai falar diretamente. Ele pode lançar algum tipo de trabalho pra falar sobre isso? Pode. Vamos lá. Ele tá com o Kiro na 1. Kiro na 1 não se sente bonito, por mais que ele seja de Justin Bieber, né? Ele não vai se sentir uma pessoa muito bonita e nem feliz com a própria aparência dele. Ainda mais que ele tá com cabeça de dragão junto com Kiron, então isso vira um problema, né? Ele tá com uma conjunção interessante de Júpiter e Urano. Vai ganhar bastante dinheiro porque ele tá com Júpiter na 2. Júpiter na 2 ganha bastante dinheiro, gasta bastante dinheiro também. Mas Urano ali, ele acaba comendo boa parte dos ganhos. Mas ele vai ganhar bastante dinheiro. Ele tá com Lua na casa 7 de Revolução e em Escorpião. Ele vai ter altos e baixos com o relacionamento dele e da Hailey. Vai ter. Desde o ano que a gente tava vendo, que é esse ano que a gente tá, ele já tá com essa lua na casa 7. São 2 anos seguidos com essa lua. Interessante observar isso. Mas o Marte dele, ele vai pra casa 11. Então já ocorre algum tipo de mudança. Ele tá com Plutão na 11. Não estranhe se ele se afastar dos amigos, das pessoas próximas. E das pessoas que vocês supostamente acham que são amigos dele. Porque ele vai se afastar das pessoas. Ele vai ter um momento de reclusão dele. Porque ele vai entrar num conflito de Vênus com Marte ali. Vênus na casa 12, Marte na casa 11. E entrando em conflito de tipo, eu queria muito botar isso pra fora, mas eu não sei se eu consigo. Então é um conflito interno com externo, uma mistureba de sentimentos. Ele tá com uma conjunção de Sol, Saturno e Mercúrio. Como eu falei, não vai falar diretamente sobre isso, ele vai deixar no ar. Aí cabe a vocês captarem isso. Porque ele não se sente preparado pra falar. Netuno na casa 12 e indo pra 1, né? E vai deixar sublimar. E vai deixar no ar. Eu me preocuparia sim com o Justin nesse ano que vai entrar, 2024, 2025, porque a depressão dele pode piorar, pode. Ele vai estar introspectivo. Problemas de estômago também me preocupam. Quanto o ano que a gente olhou anteriormente, eu vi problemas com gestão de coisas. Nesse ano que a gente vai entrar ainda, ele pode ter problemas de estômago. Então, ele pode estar bem ansioso. Ele vai estar com ascendente em peixe, como eu já falei. Áries na 1. Ele pode ser visto como uma pessoa um tanto quanto agressiva. É autodefesa, viu? A agressividade dele é autodefesa. É pra ele se defender. Touro na casa 2. Ele vai trabalhar bastante. Casa 3 em Gêmeos. Vai estar se comunicando, mas não do jeito que as pessoas imaginam. Ou do jeito que as pessoas querem. Casa 4 em Câncer. Quer passar bastante tempo em casa, né? Casa 5 em Leão. Com os filhos também. 7. Acho que eu vou passar logo pra o mapa conjunto, né? Deixa eu ver. Que é o mapa de revolução junto com o mapa de
Natal. London, não. Stanford. Deixa eu ver. O ascendente dele de revolução está na casa 1, Natal. Então, pode ser que a Hailey fale mais que ele, né? Pode ser que ela apareça mais que ele. Porque ela é sagitariana. Casa 2. Casa 2 em Capricórnio. Plutão na 2. Não, essa é 2023, 2024. O interessante é 2024, 2025. Eu tava lendo o mapa errado. O ascendente dele está na... Ascendente. Está na casa 4. Família vai ser importante pra ele. Ele tá com um tiro na 1 entre a casa 4 e a casa 5. Então, a infância dele vai acabar pesando bastante no ano que a gente vai entrar. E no ano que ele vai fazer aniversário. Tá sendo uma ferida pra ele? Tá sendo uma ferida reviver esse momento de abuso. Tá sendo difícil? Tá. Acho que as pessoas próximas veem isso mais do que a gente que vê daqui de fora. É algo que ele tem que desenvolver. A palavra talvez não seja desenvolver, mas superar. Sim, é algo que ele tem que superar, porque o Quirón dele está com uma cabeça de dragão. Cabeça de dragão é a parte kármica do mapa. Ele tá com Júpiter e Urano na casa 2, revolução, e em cima da casa 6, que é trabalho, e é casa. Então ele pode mudar de casa? Pode, porque ele tá com Urano, né? Sim, ele pode mudar de casa. O Urano natal dele tá na 2. Ele pode muito mudar de casa. Não sei se é um paranoia. Acho que não. Não é paranoia, não. Vai ganhar bastante dinheiro? Vai. Vai trabalhar bastante? Vai. Casa 3. Em cima da casa 7. Acho que as pessoas próximas vão falar mais com a Hailey do que com ele. Pessoas próximas eu digo primos, tios, parentes e irmãos. Eu não sei se ele tem irmãos. Eu acho que não. Eu nunca ouvi falar, na verdade. Mas vão entrar mais em contato com o cônjuge do que com ele em si. Ela vai ser mais ou menos a ponte. Casa 4 em cima da casa 8. Ele tá revivendo diversas coisas, diversos traumas. Coisas que ele guardou, porque tá em câncer, né? Coisas que ele não resolveu ainda, mas ele vai resolver. E que foram quando ele era criança. Mais ou menos quando ele era criança, porque temos casa 5 pegando um pouco da 8 também. Coisas proibidas que ele vivenciou quando ele era criança, adolescente. Primeira infância, basicamente. Aí temos casa 6, em cima da casa 9. Então, ele pode ter algum tipo de problema de estômago e de ansiedade? Sim, pode. Eu recomendo um psicólogo? Recomendo. Problemas de estômago são comuns, virgem ali não tem como negar, né? Problemas de coração, porque câncer, leão também pega ali. Mas isso eu acho que caracteriza a ansiedade também. Casa 7 em cima da casa 10. Pode trabalhar com cônjuge? Pode. Casa 10. Casa 7 em cima da 10. De Natal. Em Virgem. Nossa. É muito crítico. É muito chato, na verdade. Criticidade e chatice estão andando lado a lado. A casa... O cônjuge vai se comunicar bastante com os amigos dele. Vai... Como eu falei, ela vai fazer a ponte. Mas ele diretamente não vai falar muita coisa com ela, porque ele não tá conseguindo.
E tá sendo bastante difícil. Casa 8 em cima da casa 12. É algo. É algum trauma que ele carrega. É algo difícil pra ele falar. Não esperem isso dele. Não esperem que ele fale diretamente disso. Porque é difícil. A palavra não é frustrante, né? Mas é algo que ele guarda. E que ele realmente precisa soltar. Isso tá fazendo mal pra ele. Que é casa 8 em cima da 12. Algo proibido, né? Algo que ele vivenciou. Casa 9 em cima da casa 1, Natal. A mente dele vai ser importante nesse ano que ele vai entrar. E meio do céu em cima da casa 2. Ele vai trabalhar bastante? Vai. E esperem novos projetos com relação a ele. Mas bem, ele não vai estar, não. Ele vai ter uns momentos de introspecção, porque ele precisa disso. E é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Tem uma outra pessoa que eu gostaria de trazer aqui pra gente teorizar, que é o Kevin Hart. Que ele foi uma das pessoas que deu uma bandeira vermelha, porque supostamente ele tava vendendo as coisas dele. E a gente não sabe se isso é verdade, mas a gente não dá pra mentir pro mapa, né? E é isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa um like e se inscrevam aí. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.